Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos e amigos. É mais um momento que o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, nos concede esse momento para nós estarmos falando um pouco mais do seu grande amor, um pouco mais do seu grande poder. E nós só temos a agradecer a Deus por mais esse dia, por mais esse momento que Deus tem nos concedido para nós estarmos aqui louvando, engrandecendo e magnificando ao seu nome. Amém? Glórias a Deus, aleluias. O Senhor é bom. Em todo o tempo, nosso Deus tem sido maravilhoso para conosco e vamos agradecer a Ele através das nossas orações. Amém? Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã. Muito obrigado pelos teus cuidados. Até que o Senhor tem nos ajudado. É mais uma manhã, Senhor Deus, de vida, Senhor Deus. E nós te agradecemos, ó Pai, por esse dom da vida. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo acordar, ó Pai, e despertar, Senhor Deus, segundo, Senhor Deus, a tua boa mão. Muito obrigado, ó Deus. Cuida, Pai, aleluia, Senhor Deus de Israel, da nossa família. Cuida, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, dos nossos filhos, ó Pai. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma, Senhor Deus, nas tuas mãos, ó Pai, aleluia, a nossa casa, Pai, pois nós temos, ó Pai, agradecido ao Senhor, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Aleluia, Senhor, Deus de Israel, para conosco. As tuas beneficências, ó Pai, são muitas, ó Pai, e nós só podemos te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Até mesmo as necessidades básicas, Pai, elas são muito importantes, ó Pai, e nós te agradecemos, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, nos ajuda a estar te adorando, a estar te buscando, ó Pai. A tua palavra diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Assim, ó Deus, nós colocamos o nosso coração no Senhor. Nós colocamos a nossa vida diante de Ti, Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos molda, Pai, segundo o Teu querer, segundo o Teu efetuar. Nos ajuda, Pai, aleluia, Senhor Deus, a estar transpondo, ó Pai, as barreiras, ó Pai, que estão propostas, Senhor Deus, a cada um de nós. E assim, meu Deus e meu Pai, que as tuas mãos potentes estejam, Senhor Deus, fazendo de nós, ó Pai, instrumentos, ó Pai, cada vez, Senhor Deus, mais desejosos, ó Pai, a Ti. Então, Pai amado, Pai querido, nos fortaleça. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, faça de nós instrumentos, ó Pai. E que possamos, ó Pai, adorar ao Senhor, te buscar, ó Pai, colocar a nossa vida no altar do Senhor. Ministra, Pai, aleluia, em nós, Pai, segundo, Senhor Deus, o mover do Teu Santo Espírito. Esteja, Senhor Deus, nos ajudando, ó Pai, esteja, Senhor Deus, ó Pai amado, entrando, Senhor Deus, com as devidas providências, ó Pai, nas nossas vidas. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, aleluia, Deus, que Teu Espírito Santo, ó Pai, conforme, ó Pai, aleluia, tem intercedido por nós, ó Pai, até com gemidos inexprimíveis, ó Pai, nessa manhã, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, nos qualificar, Senhor Deus, para estar, aleluia, tomando, Senhor Deus, uma boa direção, Senhor Deus, na data desse dia, Senhor Deus, pois o Senhor é o caminho, a verdade, a vida, Senhor Deus, ninguém vem ao Pai a não ser pelo Senhor. Que esse seja o nosso caminho, Senhor Deus, a encontrar, Senhor Deus, sempre uma luz no final do túnel, ó Pai, porque nós sabemos, ó Pai, que, aleluia, o Senhor, ó Pai, é aquele, Senhor Deus, que nos conduz, Senhor Deus, conforme diz Provérbios capítulo 4, versículo 18, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Assim, ó Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Faça, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, a Tua glória sobre nós, ó Pai. Toma-nos pela mão, ó Pai, nos dá, Senhor Deus, aleluia, alegria, Senhor Deus, de estar fazendo o que é certo, ó Pai, buscando a Tua face, ó Pai.
ó Deus, desejosos, ó Pai, de estar, Senhor Deus, cumprindo, Senhor Deus, todo o teu querer, Senhor Deus, que a tua vontade, Senhor Deus, para a nossa vida, ela seja, Senhor Deus, conforme tem sido boa, perfeita e agradável. Assim, poderoso Deus de Israel, nos ajuda, Senhor Deus. Esteja, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, nos fortalecendo, segundo, Senhor Deus, a tua boa mão, Pai. Transforma-nos, ó Pai, conforme o teu querer, conforme o teu efetuar. Ministra sobre nós, ó Pai, do teu carinho, do teu amor, ó Pai, do teu sobrenatural. Assim, ó Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça, Senhor Deus, os milagres, ó Pai, que tanto necessitamos, que tanto precisamos, ó Pai. Deus de Israel, dá vitória. Deus de Israel, entra, Senhor Deus, com as providências necessárias, Pai, que seja, Senhor Deus, tempos, ó Pai, ó Deus, abençoadores, ó Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, visita-nos, ó Pai, com teu grande amor, com teu grande poder. Dá, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, a alegria, Senhor Deus, da tua salvação. Então, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, esteja, Senhor, nos ajudando, Senhor Deus, poderosamente, Pai. Faça de nós, ó Pai, instrumentos teus, ó Pai, e que o teu grande amor, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, que o Senhor, ó Pai, venha, Senhor Deus, nos ajudar. Ah, Deus de Israel, não deixa, Senhor Deus, com que nós venhamos ficar de qualquer maneira, Pai, mas que o Senhor, ó Pai, venha, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, nos fortalecendo, ó Pai, segundo, Senhor Deus, as tuas, aleluia, misericórdias, Pai. Ó Deus, opera, Senhor Deus, poderosamente, Pai, fazendo de nós, ó Pai, homens, ó Pai, e mulheres, ó Pai, segundo, Senhor Deus, o fluir do teu Santo Espírito, ó Pai, ministra, Senhor Deus, aleluia, poderosamente. Toma, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, a Israel com as tuas mãos poderosas, ó Pai, cuida, Senhor Deus, dos nossos amados irmãos, ó Pai, que ali reside, Senhor Deus, ó Deus, opera, Senhor Deus, na terra santa, Senhor Deus, aleluia, fazendo, Senhor Deus, com que nós venhamos, ó Pai, cada dia mais, ó Pai, está vendo, Senhor Deus, os muros, ó Pai, reparados, ó Pai, espiritualmente falando, ó Pai, que possamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, estreitando, Senhor Deus, cada dia mais, Senhor Deus, o nosso relacionamento, Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, traz paz, Senhor Deus, sobre Jerusalém. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cuida também, Senhor Deus, das nossas famílias, ó Pai. Pai santo, Pai querido, Pai amado, da minha, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, aleluia, o Brendo, o Brian, o Brenner, Senhor Deus, nas tuas mãos, ó Pai. Toma, Senhor Deus, a minha esposa da saúde, ó Pai, opera, Senhor Deus, maravilhosamente, Senhor Deus, na vida dos meus, ó Pai, na minha vida, Pai, esteja me dando saúde, paz, alegria, prosperidade. Também na vida dos meus amados irmãos, amigos, ó Pai, que estão, Senhor Deus, conosco, ó Pai, nessa live de manhã, Senhor Deus. Aleluia, que o Senhor venha, Senhor Deus, com teu grande amor, com teu grande poder, ó Pai, estar, Senhor Deus, estendendo as tuas mãos potentes, ó Pai, e abençoando-os, ó Pai, tirando, Senhor Deus, tudo que não procede de Ti, Senhor Deus, avivando, Senhor Deus, a vida de cada um deles, ó Pai, fazendo, Senhor Deus, com que cada momento, ó Pai, eles venham receber de Ti, Senhor Deus, a resposta, Senhor Deus, dos seus pedidos, das suas orações, ó Pai, daquilo, Senhor Deus, que tem depositado diante do Senhor. Assim, meu Deus, meu Pai, nós colocamos nossa vida, Senhor Deus, no Teu altar, Senhor Deus, clamando, Senhor Deus, pelo Teu grande amor, pelo Teu grande poder, ó Pai, para que o Senhor venha, Senhor Deus, ó Deus, com poder e glória, Senhor Deus, agir nas nossas vidas, ó Pai, de uma maneira, Senhor Deus, abundante, de uma maneira transbordante. Assim, Senhor Deus, nessa manhã, nós honramos o Teu nome, nós honramos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, a Tua presença, Pai. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, todos aqueles, ó Pai, que se encontram desempregados, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, que tem clamado ao Senhor, ó Pai, por portas abertas, tem clamado ao Senhor, ó Pai, pelo mantimento em cima da sua mesa, Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, abra portas, ó Pai, traz o soldo necessário, Senhor Deus, para estarem, Senhor Deus, com as suas responsabilidades mensais, Senhor Deus, sendo, aleluia, pagas, Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Traz, Senhor Deus, o pão de cada dia, Senhor Deus, para os filhos, ó Pai, para a família. Assim, Senhor Deus, nós te suplicamos, ó Pai, nessa manhã, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, a ajudar, Senhor Deus, que teus filhos, ó Pai, venham se desvencilhar, Senhor Deus, de tudo, ó Pai, que tem sido, Senhor Deus, como impedimento, que o Senhor venha ajudá-los, ó Pai,
aleluia, Senhor Deus, a estarem, Senhor Deus, verdadeiramente, Senhor Deus, te buscando, ó Pai, e colocando, Senhor Deus, o coração, ó Pai, de cada um, Senhor Deus, diante da Tua presença, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, com que a Tua resposta, Pai, seja, Senhor Deus, ó Pai, o mais rápida possível. Assim, Senhor Deus, nós colocamos a nossa vida, Senhor, diante das Tuas mãos potentes. Cuida, ó Deus, eu te peço, Senhor Deus, daquelas pessoas que se encontram doentes, ó Pai. Aleluia, quantas pessoas, ó Pai, estão doentes, ó Pai, psiquicamente, Pai. Quantas pessoas se encontram com depressão, Senhor Deus, quantas pessoas, ó Pai, se encontram, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Ó Deus, piradas da cabeça, Senhor Deus, tem, Senhor Deus, vivido, Senhor Deus, a peregrinar, Senhor Deus, pelos asfaltos, pelas ruas, ó Pai, por marquises, Senhor Deus, mas o Senhor, ó Deus, é Deus quem consola, o Senhor é Deus quem traz, Senhor Deus, o Senhor é Deus quem faz, Senhor Deus, aleluia, com que elas, Senhor Deus, venham, Senhor Deus, habitar em família, assim, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, venha curá-las, Pai. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, Senhor Deus, eu louvo, engrandeço, Senhor Deus, o Teu nome, ó Pai, venho te pedir, ó Pai, que o Senhor esteja visitando, Senhor Deus, aqueles que estão desenganados pelos médicos, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, pois a última palavra, ela não vem do advogado, ó Pai, ela não vem do médico, mas ela vem do Senhor Jesus. Então, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, ó Deus de Israel, entra com as Tuas providências, ó Pai, que Teu poder, ó Pai, aleluia, que o Teu sobrenatural, Senhor Deus, um milagre, Senhor Deus, que tanto esperamos, a cura, Senhor Deus, chega até nós, ó Pai, ainda nessa manhã, Pai, no Teu nome, assim, Senhor Deus, nós te suplicamos, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, faça, Senhor Deus, que as nossas funções vitais, ó Pai, esteja, Senhor Deus, funcionando, ó Pai, aleluia, direitinho, ó Pai, não deixa, Senhor Deus, com que venhamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, a ser, Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido, ó Deus de Israel, parados, ó Pai, por um mau funcionamento, Senhor, de algum órgão, Pai, mas que o Senhor, ó Pai, esteja, Senhor, nos consertando através do Teu milagre, através do Teu poder, ó Pai, ainda nesta manhã, Deus, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, aleluia, Senhor Deus, visita, Senhor Deus, os hospitais, ó Pai, aleluia, visita os leitos, ó Deus, aleluia, o UTI, Senhor Deus, as UTIs, ó Pai, os CTIs, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quantos estão acamados, ó Pai, aleluia, na sua própria casa, Senhor Deus, ó Deus, necessitados, ó Pai, da Tua mão potente, Pai, quantos, ó Pai, estão, Senhor Deus, aleluia, enfermos, ó Pai, sobre cadeiras de rodas, outros, ó Pai, rastejando dentro do lar, outros, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, vivendo, Senhor Deus, de muletas, Pai, mas o Senhor é Deus, aleluia, que consola, o Senhor é Deus quem visita, o Senhor é Deus quem opera, Senhor Deus, aleluia, Deus, nós te pedimos a Tua cura, Pai, aleluia, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, tocar, Pai, em nós, ó Pai, para que possamos, ó Pai, sermos restaurados para a honra e para a glória do Teu nome. Visita, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, os hospitais, ó Pai, neonatal, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, cuida, Senhor, das criancinhas, das mães, ó Deus, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, protege, guarda, livra de todo mal, Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toma o nosso pastor Márcio, ó Pai, cuida dele, Senhor, da missionária Divonete, da pastora Edna, do nosso pastor Carlos Wesley, Pai, da saúde, ó Pai, toma, Senhor Deus, aleluia, livre nas Tuas mãos, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, também oro, Senhor Deus, pela minha amada irmã Elaine, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, com poder e grande glória, Senhor Deus, essas pessoas, Pai, que eu te falei, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toma Flávia também, opera, Senhor Deus, maravilhosamente, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Aleluia, toma, Senhor Deus, aleluia, cada amado irmão, a cada amada irmã, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, estado, ó Pai, em oração, sentindo sensíveis, ó Pai, a voz do Teu Santo Espírito. Ministra, Senhor Deus, com Teu poder, com a Tua glória, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A paz do Senhor Jesus, mais uma vez, aos meus amados irmãos, que Deus esteja aí abençoando
poderosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Sejam bem-vindos aí. Já estou vendo aqui a minha amada irmã Graziela, agora a Baianinha. Que Deus esteja abençoando a minha amada irmã, que esteja abençoando a sua família, que Deus esteja abençoando também a nossa diaconisa Darcília, operando maravilhosamente na sua vida. Que Deus esteja aí fazendo muito mais do que nós temos pedido e pensado também. A nossa amada irmã Noemi Souza, que Deus esteja aí abençoando, operando na sua vida, derramando das suas bênçãos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também, aleluia, glórias a Deus, nosso amado professor Fernando Lopes, né? Que Deus esteja aí abençoando. Fernando Lopes não, Fernando Silva, né? É dois professores, professor Fernando. Tem o professor Fernando Lopes e agora o professor, aleluia, de futebol, né? Professor Fernando Silva, que Deus esteja abençoando aí o nosso amado professor, que tem cuidado dos nossos jovens, né? Desde criança, né? Quando já começa aí a entender a respeito do futebol, professor Fernando Silva tem pego as nossas crianças, tem levado aqui num parque que tem perto aqui em Cascadura e tem levado essas crianças ali, tem ensinado a ser homens, tem ensinado a ser jogador de futebol e também temente a Deus, né? O nosso professor Fernando Silva é um homem de Deus, um homem responsável, um homem bom, né? Que tenha instruído os jovens aqui em Cascadura, tem tirado esses jovens da vida errada, né? Do tráfico, da cocaína, tem tirado aí da maconha e tem levado a uma vida melhor através de uma educação, né? Uma educação boa, né? Uma educação cheia de cuidado. Então que Deus esteja abençoando aí o nosso amado professor Fernando, derramando aí da sua bênção, da sua unção sobre a vida dele e a vida de seus liderados em nome de Jesus. Amém? Aizari, seja bem-vinda. Deus te abençoe, te proteja e te guarde. Também aqui nós temos o Nicolas, né? Seja bem-vindo, Nicolas. E tem alguns nomes aqui que é muito difícil de falar porque são insígnias, né? Que tem colocado aqui, mas eu vou falar a respeito de Betas, né? Betas, seja bem-vinda. Também Gicondões, que Deus esteja abençoando, seja bem-vindo no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus esteja operando aí maravilhosamente. Então muitas pessoas aí do Kauai ainda não conhecem o pastor Carlos Sales, nem onde mora, e ficam perguntando todos os dias. Então todos os dias são pessoas novas, né, que aparecem. Eu sou o pastor Carlos Sales e sou do Rio de Janeiro. Amém? Glórias a Deus. Então, para nós estarmos dando início a esse trabalho de hoje, eu quero estar aí falando a respeito do nosso trabalho aqui, para que as pessoas que estão aí com dúvida, elas estejam aí recebendo essas informações. Amém? Este é um programa chamado Programa Tabernáculo do Deus Altíssimo, um programa da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus de Cascadura, situado aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Amém? Então, hoje, né, o dia 1º de maio, 1º/5 de 2023. O texto bíblico que nós vamos estar utilizando hoje está em Lucas, capítulo 6, versículo 12 ao versículo 15. E a reflexão ministério do apóstolo Tiago. Nós vamos estar estudando a vida do apóstolo Tiago, filho de Alfeu. Amém? Tenho colocado aí a respeito dos dias dos cultos, né? Os cultos aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, são sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos. Você que não tem um lar cristão,
faça da nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então sejam bem-vindos a todos. Eu tenho deixado aí também 2 links dos meus YouTubes. Eu peço aos amados irmãos que estejam aí assistindo os vídeos, também deixando o seu like, se inscrevendo no canal para serem comunicados a respeito de novos vídeos. Glórias a Deus. Deus esteja aí nos abençoando, e que Deus esteja aí movendo as águas ao meu respeito, ao teu respeito, que nós possamos ser uma bênção no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Tiago, Tiago, filho de Alfeu. Então, Lucas capítulo 6, versículo 12, 13 e 15, diz assim: naqueles dias, Jesus saiu para um monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Glórias a Deus. Amém? Então, inclusive Tiago, filho de Alfeu. Então, nós vamos estar falando sobre Tiago. Tiago, ele é filho de Alfeu e nós vamos estar sabendo um pouco mais sobre a vida do apóstolo Tiago. Amém? Então, diz assim: Tiago, filho de Alfeu, também chamado Tiago menor, ou talvez mais jovem, era irmão de Mateus ou Levi, filho de Maria. Não se sabe ao certo qual Maria, embora ela pareça ser esposa de Clopas ou Cleopas, que pode ter sido outro nome de Alfeu, ou seu segundo nome. Juntamente com Mateus, Tiago era de Cafarnaum, cidade que ficava situada no litoral noroeste. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus, do mar da Galileia. Ali foi que Jesus passou a morar no início do seu ministério e pregava Jesus nas sinagogas, nas casas e também nas praias, onde muitas pessoas geralmente reuniam. Amém? Glórias a Deus. Glória ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Não sabemos como ou quando Jesus conheceu Tiago e Mateus. Provavelmente eles haviam ouvido Jesus pregar. É bastante provável que quando Jesus chamou Mateus para segui-lo, ele não estivesse fazendo um chamado a uma pessoa totalmente desconhecida, mas fazendo um apelo final a alguém que já demonstrara genuíno interesse por ele. Amém? Glórias a Deus. Que Deus esteja tendo aí um genuíno interesse por mim e por você, para que nós possamos aí, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cumprir os seus desígnios, Então que nós estejamos aí falando: Senhor Jesus, eu quero ser usado por Ti, eu quero trabalhar na Tua obra. Então esteja aí me buscando, Assim conforme buscaram Mateus. Então, se Tiago e Mateus eram irmãos e primos de Jesus, isso explicaria em parte o conhecimento anterior que tinha um do outro. Mateus, sem dúvida, tinha a consciência atormentada porque, como coletor de impostos a serviço da casa de Herodes Antipas, o sátrapa de Roma, ele conquistara a antipatia dos judeus, que odiavam Herodes e Roma igualmente. De qualquer maneira, parecia muito evidente que Mateus tinha feito as pazes com a administração de Herodes, se não com os romanos, mas para conseguir essa paz incômoda, foi preciso
negar a sua consciência. Depois que Jesus o chamou, Mateus imediatamente ofereceu um grande banquete a seus amigos, inclusive uma série de outros coletores de impostos e seus respectivos amigos, pessoas que gozavam de boa reputação entre a comunidade dos judeus. Jesus era convidado de honra nesse banquete. Conseguimos ter a ideia da inimizade que a comunidade dos judeus nutria para com os coletores de impostos, quando Jesus foi duramente criticado pelos fariseus dali, por estar comendo com publicanos e pecadores naquela época em Israel. Essa expressão publicanos e pecadores parecia ter sentido de pessoas terrivelmente corruptas, excluídas da misericórdia ou do interesse de Deus. Sua impureza contaminaria qualquer que entrasse em contato com eles, tornando-os impuros. Não há nenhum indício que Tiago estivesse entre os que se reuniram para o banquete. Na verdade, todos os indícios são de que ele não estivesse ali, tanto no temperamento quanto talvez na ideologia. Ele diferia de seu irmão Mateus. Amém? Glórias a Deus. Nessa ocasião, meus amados irmãos, quando Jesus, a paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Marina Salles Andrade, seja bem-vinda nessa manhã, que Deus esteja te abençoando e operando maravilhosamente sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus, que Deus esteja te abençoando aí, amém? Glórias a Deus. Lídia também, seja bem-vinda. George, também seja bem-vindo, que Deus esteja operando aí na vida dos meus amados irmãos. Então, nessa oportunidade que Jesus ele foi terrivelmente criticado aí, porque ele estava comendo aí com os cobradores de impostos, Jesus diz que são os doentes que precisam de médicos e não aqueles que são sãos. Então Jesus estava ali para curá-los, amém? Então que Deus esteja aí abrindo a nossa mente, o nosso coração. Afirma-se que Tiago e Mateus, Levi, Bar Alfeu, Bar aqui quer dizer pai, eram da tribo de Gade, uma das 10 tribos do Reino do Norte, que fora levada cativa no 8º século antes de Cristo. Como resultado da invasão assíria por Tiglat-Pileser. Entretanto, o nome Levi provavelmente indica que tanto Mateus quanto Tiago eram da tribo de Levi, a tribo sacerdotal. Ao contrário da tribo de Gade, a tribo de Levi fugira antes da invasão assíria e se unira a Judá, e era bastante improvável nos tempos bíblicos que uma criança que não fosse da tribo sacerdotal de Levi recebesse o nome de Levi. Mas Mateus teria sua herança sacerdotal e se tornara um cobrador de impostos de Herodes e dos romanos. Seria natural supor que seu irmão Tiago estivesse totalmente em desacordo com a escolha de Mateus, Levi, quanto aos assuntos seculares. Uma tradição posterior a respeito de Tiago indica que ele teria sido inicialmente um zelote, grupo revolucionário que buscava a liberdade do jugo tanto de Herodes quanto dos romanos. Mas seu idealismo nacionalista e patriótico foi drasticamente apagado pela política de derramamento de sangue que caracterizava os zelotes. Seria ele um asceta. Em pergunta, abre a questão que deve ser definida a respeito da própria identidade de Mateus.
a distinção entre os Tiagos, porque nós aqui temos Tiago, o Tiago é irmão de Jesus e o Tiago apóstolo. Quanto à identidade de Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, conhecida também como Tiago Maior ou Tiago o Grande, não há controvérsias. Sua história é a mais completa de qualquer dos 12 discípulos, acentuando-se a de Judas Iscariotes. Esse Tiago foi decapitado a mando do rei Herodes Antipas para agradar os líderes judeus. Sempre suspeitaram que a devoção de Herodes ao judaísmo fosse simplesmente de boca para fora, ou simplesmente política. Tiago Menor, filho de Alfeu e de Maria, cuja identidade está em questão aqui, é um homem a respeito de quem se sabe relativamente pouco, exceto que seu irmão Mateus também era apóstolo, e seus outros irmãos eram José, um cristão primitivo, e Salomé, uma mulher desconhecida. Houve também um Tiago, pai do apóstolo de nome Judas ou Tadeu, hoje comumente chamado de Judas, que é cuidadosamente distinguido nas escrituras de Judas Iscariotes. Tiago, o pai de Judas, é provavelmente o mesmo Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. Tiago, irmão de Jesus, é o mais conhecido de todos os apóstolos, além de Pedro, João, Paulo. Ele não foi um dos 12. No entanto, é a confusão de identidade entre Tiago Menor, Tiago Maior e Tiago, irmão de Jesus, que torna praticamente impossível saber quem era, quem é, o que cada um fez distintamente. A maioria das denominações antigas, tais como a católica romana ou ortodoxa armênia, identifica Tiago Menor e Tiago, irmão de Jesus, como a mesma pessoa. O raciocínio deles é complicado, contraditório e não tem um respaldo das Escrituras. Trata-se essencialmente de uma tentativa de afirmar que, ao contrário do que Paulo escreveu em Gálatas sobre Tiago, irmão do Senhor, Tiago o justo era primo de Jesus. A razão para essa explicação distorcida da afirmação clara que Paulo, aleluia, de Paulo, é proteger a doutrina da virgindade perpétua de Maria, dando a entender que, quando Paulo escreveu irmão, na verdade ele quis dizer primo. Referências obscuras na literatura grega são usadas por alguns a fim de mostrar que isso era possível. A heresia primitiva do docentismo tentava convencer os cristãos que as relações sexuais em si eram más. A elevação posterior de Maria à posição de semideusa forçou alguns que assim pensavam a inventar do nada a ideia de que os irmãos e irmãs de Jesus talvez fossem filhos de José de um casamento anterior. Assim, Tiago, irmão do Senhor, se transforma em Tiago, o meio-irmão. Porém, a esta altura surge uma condição ainda maior: como poderia Tiago Menor ser filho de José e também filho de Alfeu? Então, o que nós estamos vendo aí é que eles tentaram dizer que Tiago não era filho de Maria e meio-irmão de Jesus. Mas, na realidade, depois de Jesus, Maria, ela concebeu filho e filhas. A gente precisa entender isso e conceber aquilo que as Sagradas Escrituras está dizendo. E a gente entender que Maria, ela foi uma semideusa
e não teve mais relacionamento sexual e não teve também mais filhos, isso se torna heresia. Maria, ela sim teve mais filhos. Maria, sim, ela teve mais filhas e ela continuou o seu casamento com José. Ela não tornou uma semideusa porque teve o Filho de Deus. Amém? Então a resposta que aparentemente satisfaz a maioria dos eruditos das vertentes mais antigas do cristianismo foi transformar Maria, a mãe de Tiago menor, em uma irmã Maria, a mãe de Jesus. Isso reduz Tiago menor a status de primo de Jesus e não meio-irmão, quanto na verdade ele é irmão. Amém? Não se pode aceitar os que defendem esse ponto de vista apenas para preservar a doutrina da virgindade perpétua de Maria, mãe de Jesus. A solução deles é simplesmente impossível. O propósito dos nomes é fazer distinção entre filhos com o grande número de nomes disponíveis aos antigos. Seria improvável que houvesse duas Marias na mesma família. Podemos estar seguros, portanto, ao presumir que Tiago, irmão de Jesus, era, na verdade, só isso. Há poucas dúvidas de que Tiago não creu em Jesus antes da ressurreição, uma vez que o Novo Testamento toma o cuidado de nos dizer que Jesus faz uma aparição especial pré-ressurreição a Tiago. Ele provavelmente era irmão de Jesus. Não se sabe quando isso aconteceu ou por que foi necessário, mas temos dois fatos interessantes. Os irmãos de sangue de Jesus não creram nele antes da ressurreição. No entanto, no livro de Atos, Tiago, irmão de Jesus, é descrito como líder da igreja de Jerusalém, ocupando uma posição superior à de Pedro e de João na hierarquia da igreja. Paulo certamente menciona como sendo o primeiro e único apóstolo com quem se encontrou pessoalmente 3 anos após a conversão, além de Pedro. Quando Paulo foi a Jerusalém novamente, antes de ser preso pela última vez, Tiago aparece de novo como um porta-voz dos 12, conclamando Paulo a demonstrar a sua fidelidade à lei mosaica, a fim de não ofender os judeus em Jerusalém. Paulo intencionalmente se refere a esse Tiago como uma das colunas da igreja, juntamente com João. Uma leitura cuidadosa mostra que Paulo estava se referindo a Tiago, irmão de Jesus, e não a Tiago maior, visto que a esta altura Tiago maior já havia morrido. Não é totalmente impossível que se trate de Tiago menor, já que a tendência geral das referências hebraicas de Paulo a Tiago no contexto escritos paulinos parece ser a Tiago, irmão do Senhor. Foi também Tiago, irmão de Jesus, quem sem dúvida escreveu a epístola que leva o seu nome. Também há uma grande quantidade de informações da tradição a respeito da vida e da morte de Tiago, irmão de Jesus, que tem sido erroneamente atribuída a Tiago menor. Há mais de 200 anos, o erudito inglês Dorman Neumann sintetizou essa tradição. Nós precisamos distinguir a paz do Senhor Jesus, ó meu amado pastor Daciel Solomão, que Deus esteja te abençoando aí, operando maravilhosamente na sua vida, na vida de sua esposa, na vida de sua família, que Deus esteja os abençoando no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Deus esteja aí abençoando, a todos aí. Deus esteja aí operando na vida de Abu Faquim. Que Deus esteja aí operando, derramando do seu poder, da sua unção, nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuando aqui, a oração era seu trabalho, seu prazer constante. Ele precisava viver dela
e nada trocava além das frequentes conversas com o céu. Durante o tempo do procurador Alvinus, o sucessor de Festus, os inimigos de Tiago decidiram eliminá-lo. Para tanto, um conselho foi rapidamente convocado, em cujas deliberações foram escalados os escribas e fariseus para preparar-lhe uma armadilha. Os líderes judeus, dizendo-se grandemente confiantes em Tiago, pediram-lhe que corrigisse o povo acerca da noção incorreta que tinha de Jesus. Para isso, o apóstolo deveria subir ao cimo do templo, de onde poderia, em sua preleção, ser ouvido por todos. Então os fariseus, os escribas, instaram-lhe, conte-nos acerca do que instituiu Jesus o crucificado. Mas a população presente, ouvindo o que era dito, começou a glorificar e a bendizer a Jesus por sua vez. Os fariseus, percebendo que se excederam e que, ao invés de instruir o povo, acabaram conformando-o em seu suposto desvio, decidiram que não havia outra coisa a fazer senão executar a Tiago ali mesmo, de maneira que isso pudesse servir de exemplo a tantos quantos crescem em Jesus. Assim bradando que Tiago, o justo, tornasse um impostor, os fariseus precipitaram-no de onde se encontrava. Embora ferido pela queda, o apóstolo não morreu, mas recobrou tanta energia quanto a necessária para pôr-se de joelhos e clamar aos céus por seus oponentes. Começaram então a cobri-lo com uma chuva de pedras, até que alguém, em sua cruel misericórdia, resolvesse esmagar o seu crânio com um bastão de pisoeiro. Dessa forma, inspirou aquele bondoso homem ao 90º ano de sua vida. Impossível, é claro, cerca de 24 anos após a ascensão de Cristo, foi sepultado no Monte das Oliveiras, numa tumba que construíra para si. Neumann baseou-se essa narrativa em tradições bastante primitivas. Tiago, irmão de Jesus, é, portanto, proeminente Tiago na igreja de Jerusalém, que foi martirizado, sendo lançado do pináculo do templo e depois sepultado no Monte das Oliveiras. Esse Tiago é a quem os armênios e outros confundem com o Tiago menor. De acordo com a tradição armênia, após a destruição do monastério em que o corpo do apóstolo martirizado foi originalmente sepultado, seus ossos foram removidos para a Catedral de São Tiago em Jerusalém, no Monte Sião. Foram depositados debaixo do altar principal. Acredita-se que essa catedral seja o local onde a cabeça do apóstolo Tiago Maior, irmão de João, esteja sepultado. O monastério armênio de São Tiago cobre todo o cume do Monte Sião, totalizando 300 acres, ou 1/6 de toda a cidade de Jerusalém. Os restos mortais de Tiago, irmão de Jesus, foram transferidos do Vale de Cedron, no IV século, e enterrado em sua casa, cujas ruínas foram mais tarde incorporadas à catedral. No tesouro do Patriarcado Armênio de Jerusalém estão listados 2 relicários, um deles contendo os braços de Tiago menor e o outro os dedos de Tiago, irmão do Senhor. É mais possível ou mais provável que os relicários
contenha ossos do mesmo homem, Tiago, irmão do Senhor. O túmulo no Vale de Cedron, hoje chamado Gruta de São Tiago, foi originalmente lugar onde uma família sacerdotal herodiana dos filhos de Ezir foi sepultada. No quarto século, monges que viviam naquela gruta encontraram um esqueleto que alegaram ser o de um apóstolo, Tiago, embora o tenha incorrentemente identificado como Tiago Menor. O simples fato de ter sido encontrado no túmulo da família dos filhos de Ezir não apresenta nenhuma evidência contrária à identificação do esqueleto com Tiago, irmão de Jesus. Assim como o corpo de Jesus foi preparado por José de Arimateia, que o sepultou no túmulo da sua própria família, é bastante aceitável inferir que a família de Ezir tenha se compadecido a ponto de ceder parte do jazido da família para o sepultamento do corpo de Tiago. Esse é o esqueleto que está depositado sobre o altar da Catedral de São Tiago. Uma tradição perene entre os armênios remonta ao quarto século a descoberta deste corpo. O túmulo dos filhos de Ezir está localizada do outro lado da área do pináculo do templo até hoje. A respeito de Tiago, Teodoro afirmou: ele foi atirado do pináculo do templo e não se machucou. Assim, nós temos uma referência do apóstolo Tiago, da maneira que ele, depois de atirado do pináculo do templo ali, ele foi apedrejado, quebraram o crânio de Tiago e ele morreu. Então, um pisoeiro o atingiu com um bastão e foi sepultado no Monte das Oliveiras. É interessante, talvez significativo, que as escavações recentes no exterior do muro sudoeste da cidade velha tenham descoberto barris de pisoeiros. Os pisoeiros eram os lavradores ou lavadores do primeiro século, e terra dos pisoeiros era um tipo de sabão amplamente usado até tempos relativamente modernos. A água que vem do poço de Siloé, que não fica longe do pináculo do templo, era necessária para as lavadeiras, ou lavandeiras públicas de Jerusalém. Pode-se facilmente visualizar a imagem, a multidão reunida no pináculo do templo para atirar Tiago ao seu fim no vale, lá embaixo, não muito distante dali. Pisoeiros se amontoam, segurando nas mãos os bastões que usavam para bater as roupas. Envolvido pela fúria da multidão, assim que Tiago foi jogado e caiu, esmagaram o crânio do apóstolo, já idoso. Os compassivos membros dos filhos de Ezir, uma família de sacerdotes, ofereceram um nicho em sua ampla sepultura, não longe do lugar onde foi morto. Jaz o corpo quebrado do irmão de Jesus, em pé diante da entrada do seu túmulo, no íngreme muro oeste dos declives mais baixos do Monte das Oliveiras. Os visitantes de hoje conseguem facilmente reviver toda a terrível cena do martírio e do sepultamento. Seria muito útil para o estudo crítico como esse tipo de Tiago.
como se Tiago, o irmão de Jesus, fosse de fato identificado com certeza e aceito como Tiago menor, mas isso simplesmente não é possível para os eruditos sérios. O que teria sido de Tiago menor então? O fato de Tiago, filho de Alfeu, constar nas diversas listas de apóstolos, dá a impressão de se tratar mais de um agrupamento arbitrário ou casual. Tiago é alistado como Simão Zelote, Judas, filho de Tiago, maior, também é citado como Zelote. Nas constituições apostólicas, a citação em 2 antigos manuscritos dessa obra o descreve assim: Tadeu, também chamado Lebeus, cujo sobrenome era Judas, o Zelote. A quarta figura na lista apostólica é de Judas Iscariotes. Ele também deve ter sido um zelote, de acordo com o Barclay. Porém, é bastante evidente que se trata apenas de especulação no que diz a respeito de Tiago, filho de Alfeu. Sua mãe era uma fiel seguidora de Jesus. Juntamente com Maria, mãe de Jesus, e outras mulheres piedosas, ela devotou-se a a seguir Jesus durante toda a trajetória até a cruz. Diante dessa destacada consagração ao Mestre, não se sabe, teria sido Maria quem influenciou o filho para o discipulado cristão ou vice-versa? Mas uma coisa é certa: o Tiago, filho de Alfeu, foi de fato um zelote durante a sua juventude, idealista. Ele logo abandonou o movimento e se tornou um fervoroso cristão. Um dos primeiros historiadores da igreja, Egésipo, citado por Eusébio, escreveu em 169 depois de Cristo que Tiago teria vivido como nazireu, tanto antes como depois de se tornar discípulo de Jesus. Sua austeridade e seus hábitos ascéticos não lhes permitiam fazer a barba, nem tampouco banhar-se, mesmo seu vestido de linho, o único que possuía, não podia ser lavado. Tiago não fazia uso de bebidas alcoólicas, nem de carne, exceção feita ao cordeiro pascal. Tão longos e frequentes eram os períodos nos quais se dedicava à oração e à intercessão que, segundo o historiador, seus joelhos se tornaram-se grossos como o de um camelo. Essas lendas bastante improváveis é que, na verdade, soa como um eco dos primeiros dias monásticos, muito mais do que daqueles dos séculos I. Conferiram ao apóstolo Tiago o título, o Justo. Eusébio vai mais longe ao afirmar que de tão santo Tiago era venerado igualmente por cristãos judeus e que tentavam tocar a orla da sua veste pelas ruas, sendo o único dentre os crentes a ter acesso ao Santo dos Santos. É difícil separar o verdadeiro do fantasioso nessa descrição de Tiago menor, herdada de Egésipo. Primeiramente porque a designação de Tiago, o justo, parece se encaixar com mais propriedade a Tiago, irmão de Jesus. Em segundo lugar, porque se sabe muito bem, a ninguém era permitido adentrar o Santo dos Santos, não importando quão santa fosse a sua vida do suposto pretendente, a não ser o sumo sacerdote no dia da expiação, conforme os ditames mosaicos. Por último, não há registro a respeito de nenhum dos outros apóstolos quanto a
abstinência de qualquer alimento ou de outras práticas ascetas. Tal atitude seria contrária às tradições judaicas, bem como às dos crentes primitivos. Sentimos que não há nada nessa descrição que se encaixe adequadamente a Tiago, filho de Alfeu. Uma tradição ainda mais interessante e talvez mais provável é preservada nas legendas áureas, com uma compilação de 7 volumes sobre a vida dos santos, elaboradas por Jacobes de Voragine, arcebispo de Gênova. Amém? Então, amanhã nós daremos continuidade a esse trabalho que nós estamos falando a respeito de São Tiago. Amém? E depois nós estaremos entrando a respeito de Judas Tadeu. Mas eu acho que dá para a gente terminar isso aqui hoje, hein? Deixa eu ver aqui, 8:18. Eu acho que dá para terminar isso aqui a respeito de Tiago. Amém? Então, fala aí do arcebispo de Gênova, que tem aí uma compilação de 7. Deixa eu ver aqui. Escritos aí. Uma tradição ainda mais interessante, talvez mais plausível, é preservada nas legendas áureas de uma compilação de 7 volumes sobre a vida dos santos, elaborada por Jacobes de Voragine, arcebispo de Gênova, em 1275 d.C. Ali relata que Tiago, de tal sorte, assemelhava-se a Jesus, seu corpo, no semblante, na conduta, que era trabalhoso distinguir-se um do outro. O beijo de Judas no jardim do Getsemane, de acordo com as tradições, tornou-se necessário para certificar-se que Jesus, não Tiago, teria sido feito prisioneiro. Se a piedosa Maria, mãe de Tiago, era prima de Maria, mãe de Jesus, o Senhor e o apóstolo seriam primos em 2º grau, sendo a semelhança entre os dois devido a essa relação de parentesco, porém jovens da mesma etnia, usando barba, com frequência apresentam semelhanças, porém ainda que não se saiba o certo que Jesus usava barba, é possível que tenha havido uma semelhança no rosto de ambos. Com base nessa tradição, as imagens de Tiago em pintura de arte cristã primitiva geralmente são belas por causa da gentileza e harmonia dos traços, cheio de beleza espiritual e intelectual com que o apóstolo é representado. Fica fácil reconhecê-lo nas primeiras imagens existentes dos doze. Entretanto, apesar dessa proposta da tradição nos levar a inferir que Jesus era um homem facialmente belo, devemos discordar desse conceito. Não há qualquer indício neotestamentário que sustente tal argumento. A única referência bíblica à aparência de Jesus se encontra em Isaías 53, onde vemos a anunciação profética que retratou o Messias. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade. Segundo Isaías, ele diz que não tinha parecer nem formosura. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada em sua aparência para que o desejássemos. Tudo isso, porém, talvez possamos detectar uma pequena parcela de verdade. O rosto de Tiago, filho de Alfeu, pode de fato ter sido alguma semelhança com o rosto de Jesus. Essas tradições, preservadas ao longo dos tempos, geralmente contêm ao menos
algum traço da verdade, apesar de ter confundido Tiago menor com Tiago irmão de Jesus. O escritor Aziz Atiaia, em sua História do Cristianismo no Oriente, relata a única tradição plausível segundo ele. As sementes do cristianismo sério foram lançadas em Jerusalém durante a era apostólica, e afirma-se que o primeiro bispo da igreja síria teria sido ninguém menos do que São Tiago dos 12 apóstolos, identificado como São Tiago Menor. De acordo com o estudo feito por Willis Budich, Tiago foi apedrejado pelos judeus por pregar a Cristo e foi sepultado no santuário em Jerusalém. A essa altura, devemos especular como e quando o corpo de Tiago menor foi descoberto em Jerusalém e levado para Constantinopla, onde foi depositado na igreja dos Santos Apóstolos. Esse translado pode ter acontecido no reinado de Justiniano, segundo Gibbon. Justiniano reconstruiu a igreja dos Santos Apóstolos, que foram construída por Constantino o Grande, no ano de 332, em Constantinopla. Justiniano tinha um grande interesse em história bíblica e comparava essa construção de Santa Sofia como o Templo de Salomão. Na era da busca desenfreada pelas relíquias dos cristãos primitivos, especialmente dos apóstolos, é bem provável que o corpo identificado como sendo de Tiago menor tenha sido levado da Palestina para Constantinopla para aumentar o vínculo da Igreja Ortodoxa Oriental e do Império com os apóstolos. Isso é algo que não pode comprovar, porém é bastante provável, visto que a palavra de Justiniano era lei em todo o Oriente Médio, e os clérigos assinavam por agradá-lo. A igreja armênia em Jerusalém, já na época de Justiniano, afirmava possuir o corpo de Tiago, irmão de Jesus, a quem erroneamente identificaram como Tiago menor. Justiniano provavelmente teria respeitado tal declaração e deixado o corpo de Tiago, irmão de Jesus, em Jerusalém, embora discordasse de sua identificação como o corpo de Tiago menor. Não se sabe porque mais tarde ele teria enviado o corpo ou partes dele para Roma. Talvez fosse algum acordo político na tentativa de manter a estabilidade de sua aliança com Roma. O corpo de Tiago, filho de Alfeu, foi levado de Constantinopla para Roma em 572 d.C. Ali foi solenemente sepultado pelo Papa João III, na então Igreja dos Apóstolos. Filipe Tiago Menor foi somente no 10º século que essa igreja passou a ser denominada Igreja dos Santos Apóstolos. Os arqueólogos que examinaram as partes inferiores da atual igreja em Roma afirmam que a estrutura é obra do século VI e, sem dúvida, a mesma que foi construída pelo Papa João III. A igreja original foi dedicada em 1º de maio de 560 d.C. Os ossos de Filipe provavelmente foram enterrados nessa mesma data, e mais tarde os ossos de Tiago também foram ali depositados. Posteriormente, os restos mortais de outros apóstolos, acrescentando onde permanecem, podendo ser vistos até o dia de hoje. Amém? Então aí nós terminamos essas controvérsias que aqui nós vimos a respeito de Tiago, e o Tiago, irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, há muitas confusões a respeito de Tiago, mas nós sabemos que foi um homem valoroso, que
aí se dedicou a sua vida por amor do Evangelho. Todos os apóstolos aí verdadeiramente deram a sua vida por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E mais um mártir que nós estamos vendo aí, que os fariseus, né, seduceus e toda aquela galera daquela época que eram invejosos, lançaram do pináculo do templo abaixo para o matar. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocar a nossa vida diante de Deus e falar: Senhor, entra com as tuas providências, faça resplandecer a tua glória sobre as nossas vidas. Amém? Então, que Deus esteja aí abençoando os meus amados irmãos, Deus esteja aí operando, né, na vida de cada um de vocês, derramando, né, da sua bênção, do seu poder e das suas mãos potentes. Amém? Nós estamos aí mais uma vez com Jéssica, né, Thales Costas de Araújo, também aqui Gilmar, que Deus esteja aí abençoando a enorme participação dos meus amados irmãos, hoje com mais ou menos 1.500 pessoas aqui, que Deus esteja derramando aí do seu poder, da sua unção sobre cada um de vocês, e que Deus esteja operando de uma forma abundante, de uma forma transbordante, que esteja fazendo uma obra miraculosa na vida de todos vocês aí, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então amanhã nós estaremos aí estudando e falando a respeito da vida aí de Judas Tadeu. Amém? Judas Tadeu, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3, que diz: depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a ele e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-se por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Amém? Então Jesus, ele apareceu aos seus discípulos, falando a cada um deles a respeito do reino de Deus. A paz do Senhor Jesus, a Roberval Braga, que Deus esteja te abençoando aí também. Então nós já estamos no fim aí dessa live, que Deus esteja aí fazendo maravilhas na vida de cada um de vocês, amém? Que tenha aí um feriado abençoado, né? Hoje, dia 1º de maio, parabéns a todos, que Deus esteja abençoando a todos os trabalhadores brasileiros, que Deus esteja aí derramando a sua graça, derramando a sua unção, fortalecendo, dando saúde, paz, alegria, prosperidade, livrando de acidentes e incidentes, que Deus esteja fazendo muito mais na vida de cada um de vocês, que seja assim um tempo de bênção, que seja um tempo aí de vida no altar, né? Para que a proteção da mão divina esteja sobre cada um de vocês. Amém? Quero orar nesse momento. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa live. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento da Tua palavra, Senhor Deus, ao qual nós estamos vendo a historicidade, Senhor Deus, dos Teus apóstolos, ó Pai, após o fechamento do cânon, ó Pai, ao fechamento da Bíblia. Eles continuaram o trabalho, Senhor Deus, conforme a Tua palavra diz, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que diz: não vos ausenteis de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Samaria, e até Judeia, e até os confins da terra. Então, a Tua palavra diz, Senhor, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que todos estavam reunidos, unânimes. E naquela casa havia quase 120 pessoas, quando de repente encheu aquela casa de um vento impetuoso, línguas repartidas como de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a pregar em outras línguas e falavam, aleluia, do Teu poder. E aí sim eles saíram a pregar em todos os lugares os quais foram enviados. Assim, ó Deus, a Tua palavra chegou até nós e nós temos a alegria, Senhor, da Tua salvação nessa manhã. Muito obrigado, ó Deus, pelos participantes que estão conosco, ó Pai, nessa live de manhã, que o Senhor esteja protegendo, guardando, derramando o Teu poder, derramando a Tua unção e fazendo resplandecer da Tua glória.
Abençoa, Senhor Deus, a cada um, abençoa a sua família, abençoa o seu lar, que o Senhor esteja fazendo infinitamente mais na vida de cada um dos seus. Assim nós oramos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Então, daqui a pouquinho nós estaremos novamente voltando à live com a Escola Dominical. Hoje nós estaremos trazendo a lição 6, né? A lição 6 da Escola Dominical. E essa lição fala do avivamento, o avivamento no ministério de Pedro. Amém? Quando a gente vê Marcos, melhor dizendo, Marcos escrevendo, o Evangelho de Marcos poderia ser dito o Evangelho de Pedro, né? Porque Marcos, ele escreve tudo o que vê acontecendo na vida de Pedro. E a gente sabe muito bem que tudo que nós temos, nós herdamos de alguém, né? Assim, as qualidades físicas, né? O jeito de falar, o modo de proceder, e assim foi Lucas com Pedro, né? Lucas não, Marcos tem muito de Pedro, e a gente precisa receber dessas bênçãos maravilhosas que Deus tem nos dado. Então, nessa lição do capítulo 6, nós estaremos aí com o texto de Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, do 14 ao 24. Daqui a pouquinho nós estaremos aí. É uma aula rápida, né? Embora ontem nós demoramos 50 minutos, mas eu já fiz essa aula aí com os amados irmãos em 27 minutos. Então, daqui a pouco nós estaremos juntos novamente, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Tem os amados irmãos dizendo aqui que gosta da live do pastor Carlos, que gosta de estar junto, né? Muito obrigado. Eu creio que o Espírito Santo de Deus tem colocado esse gostar no coração de cada um de vocês, e nós, na realidade, temos que colocar Deus acima de todas as coisas. Amém? Então, que Deus esteja aí nos protegendo, guardando e fazendo infinitamente mais na minha vida e na tua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Um abração a todos, muito obrigado pela presença de cada um, que Deus esteja aí derramando da sua graça, da sua unção, e que você, aonde você quer que pise a planta dos seus pés, você seja blindado com o poderoso nome de Deus. Que Ele seja o seu escudo, a sua fortaleza, o socorro bem presente na hora difícil, na hora da aflição, na hora que você mais precisa. Ele seja verdadeiramente seu escudo e fortaleza. Então, que Deus te abençoe e Deus te proteja. Fica na paz.